Boa tarde a todos. Hoje está fazendo um dia maravilhoso de sol. Espero que você esteja bem, porque esse é o dia que Deus nos fez. Nos alegremos e nos regozijemos nele. Hoje nós vamos meditar um pouquinho mais na palavra do Senhor, tá? E o tema de hoje é um presente de Deus à humanidade. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos falar um pouquinho sobre este presente que Ele nos deu. Tá? Se encontra lá em Efésios capítulo 12, versículo de 1 a 10. Se você acha que você não tem o que se alegrar, se você acha que as coisas não estão indo bem para você, não se desespere. Deus, Ele nos ama e Ele sempre provê o melhor para nós. Nós sempre temos que nos alegrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se não, tudo que Deus nos faz, se Ele não fizesse mais nada além do que esse presente que Ele nos deu, já tinha sido suficiente. Nós vamos falar sobre a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha que presente maravilhoso. Se encontra em Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10. Lemos assim a palavra do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, aleluia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como diz o versículo, 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Ele em Cristo. Pela graça sois salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus olhou para a humanidade e pela sua graça e misericórdia, Ele nos concedeu essa tão grande salvação. Nós andávamos em ofensas e pecado. Não tínhamos nada que dissesse a Deus que Ele era obrigado a fazer, não. Nós merecíamos a morte e separação eterna. Mas Ele não nos deu o que nós merecíamos. Por isso que é graça. Ele nos deu o que nós não merecíamos, que é a salvação. Por intermédio da morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aleluia, pois Ele prontamente veio ao mundo para sofrer as agruras do pecado, ser propiciação por nós. Ele é o nosso Cordeiro substituto. Louvado seja o nome do Senhor. E por bom grado, Ele subiu ao madeiro e pagou o preço do nosso pecado. Ninguém matou Jesus à força. Jesus não foi para a cruz à força. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi por amor. Ele se entregou. Quando ele estava sendo julgado por Pilatos disse, olha, eu tenho um poder para te tirar daqui. Ó. Tu não terias nenhum poder, disse Jesus, se do céu não te fosse dado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo expiou o preço do nosso pecado. E enquanto nós andávamos em ofensas e pecado, nós estávamos ali naquele momento, quando foi feita a escolha entre Jesus e Barrabás. Solta quem? Jesus ou Barrabás? E nós escolhemos Barrabás. Mas mesmo assim, ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi dilacerado pelos nossos pecados. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pela sua pisadura nós fomos sarados, sarados da agrura do pecado, da morte eterna. Aleluia! E agora nós temos reconciliação com Deus. Foi um presente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse presente que Deus deu à humanidade, ela não veio e já se instalou completo por todos, não. Deus deu o presente, Ele estendeu a mão com o presente. Agora nós temos que estender a nossa em busca dele, para nos apossarmos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez a parte dele, provendo para nós um meio para nos salvarmos. E quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, que é a nossa parte, como diz o versículo 8, porque pela fé, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. A graça foi dada por Deus, mas nós temos que exercer fé. Mas fé em quem? Em quê? Na morte de Jesus Cristo. Nós temos que reconhecer que somos pecadores, que andávamos em ofensas e pecados e não merecíamos esse presente que Deus nos deu, mas Ele por graça nos deu. Nós temos que nos render aos seus pés, reconhecer os nossos pecados e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo em nossas vidas, aceitando-o como nosso único, eterno e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa era a pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus já estava começando o seu ministério. Aí quando João Batista sai de cena, porque ele mesmo alegou diante de todos que não era o Cristo, mas aquele que veio para preparar o caminho, aleluia, para o Messias. E ele também disse, olha, quando estimulado pelos seus discípulos, olha, que Jesus batizava mais pessoas do que ele. Ele disse, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. João Batista cumpriu o seu ministério, saiu de cena e Jesus agora começa. E a mensagem que Jesus começa a pregar: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, é necessário arrependimento, reconhecer que nós somos pecadores e aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, para que pelo seu sangue nós fomos perdoados os nossos pecados e agora nós temos direito de entrar na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por intermédio de Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós. Aleluia. O Paulo nos adverte que todos nós andávamos carentes da glória de Deus. Mas Deus, por amor e por graça, nos ofereceu esse presente tão maravilhoso. Em Isaías 64:6 diz assim: mas nós somos como o imundo, e todos nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como vento nos arrebatam. Louvado seja o nome do Senhor. Não há um justo sequer na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós necessitamos, sim, de irmos até Jesus, aceitá-lo como nosso único, eterno e suficiente Salvador e receber esse presente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Como a salvação é pela graça, é um ato soberano de Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas condicionado a uma atitude, é a fé. O homem tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão com o coração endurecido. Muitos não creem em Jesus. Muitos acham que ele foi apenas um profeta. Outros até alegam que ele nem existiu, foi um personagem fictício. Coração obscurecido, mente obscurecida pelo mundo. O inimigo de nossas almas, ele tem fechado os olhos de muitos para essa tão grande salvação. Infelizmente, muitas pessoas andam sem crer em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando se prega, quando se fala de Jesus, muitos dão as costas. Ou muitos até alegam que ele existe, mas não têm fé para reconhecer que ele é o Filho de Deus. Muitos estão procurando os ossos de Jesus até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Não vão encontrar jamais, porque o túmulo está vazio. Quando o anjo, aleluia, falou, veja, procurando um vivente entre os mortos, ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pagou o preço do nosso pecado e nos garantiu a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Em João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz, veio para o que era seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, aleluia, por graça e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, mas mediante a fé em nossos corações. E essa fé, ela é suscitada através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus diz mesmo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Que você possa, nesta tarde, louvado seja o nome do Senhor, nesse dia, que você parou um momentinho e se deparou com esse vídeo, que você possa abrir o seu coração e esta palavra possa entrar e quebrar os grilhões que prendem você à incredulidade, e você possa crer no unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, porque ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E ele quer te salvar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 e 36, Pedro discursa anunciando Jesus Cristo como o Messias. Louvado seja o nome do Senhor, enviado por Deus. E nos versículos 37 e 38, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quando da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, uma multidão estava em Jerusalém, de todos os cantos do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles discípulos e aquelas pessoas cheias do Espírito Santo falavam das grandezas de Deus na língua de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Eles ficaram atônitos. Como é que pode esses galileus saberem tantas línguas? Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é o homem, é o Espírito Santo que nos capacita a fazer a obra do Senhor. E era o Espírito Santo que estava usando aqueles homens para, na língua de cada um, anunciar Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse anúncio trouxe um alvoroço naquele dia. E como sempre acontece quando a palavra de Deus é exposta, porque há uma luta travada para que o homem não venha receber esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Houve pessoas que creram, houve pessoas que escarneceram, houve pessoas que estavam atônitas, mas o que importa, louvado seja o nome do Senhor, é que quando Pedro se coloca num lugar mais alto e começa a discursar a respeito de Jesus, falar, pregar a palavra do Senhor, aqueles homens se arrependem. A palavra entra nos corações de mais de 3.000 almas. Olha que coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eles ouviram a palavra de Deus por intermédio de Pedro e se arrependeram, reconheceram a Jesus como seu Salvador. E agora ficaram atônitos porque eles não sabiam o que fazer. Aleluia. Então eles perguntam a Pedro e aos discípulos, que faremos, irmãos? Aleluia. O que o homem pode fazer para alcançar a salvação? Louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão querendo receber essa salvação por mérito. Muitos querem, através das obras, alcançar a salvação.
mas não tem nada que o homem possa fazer que o dê o direito dele adentrar na presença de Deus e reivindicar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O único meio é reconhecer que somos pecadores e aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador e receber esse presente merecido de Deus. Que você possa receber esse presente merecido de Deus, porque ele é para você hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Arrependei-vos. É necessário arrependimento, reconhecimento que somos pecadores. É necessário, louvado seja o nome do Senhor, além do arrependimento, abandonar o pecado. É necessário, além de abandonar o pecado, procurar viver uma nova vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra de Deus nos alcança e nós abrimos os nossos corações, o Espírito Santo, ele entra em nossas vidas e nos faz uma nova criatura. Nós nascemos de novo, nós temos que nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Não cabe ao salvo retornar às velhas práticas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora é uma nova criatura procurando se santificar e viver segundo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você possa hoje aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, porque hoje é o dia para tomar essa decisão e aceitar o Senhor como seu Salvador. E tomar posse desse presente dado por Deus. Você quer esse presente? Receba o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E Ele já é seu, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar buscando a presença do Senhor. E nesta caminhada, o Espírito Santo vai nos conduzir. E Ele vai nos santificando, nos regenerando e vai nos fazendo crescer. Aleluia, para a glória do Senhor. Porque é Ele quem conduz as nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus seja sobre todos nós. E sobre nós permaneça, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.